Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Operação da PF mira servidores de Tribunal Superior e prende lobista. É isso mesmo. Nesta terça-feira, 26, a Polícia Federal deflagrou a Operação Cisanes, que investiga um esquema de venda de decisões judiciais envolvendo advogados, lobistas, empresários, magistrados e servidores de tribunais. Foram cumpridos 23 mandados de busca e apreensão, além de uma prisão preventiva. A ação mira diretamente servidores ligados a gabinetes de ministros do Superior Tribunal de Justiça e desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. O Supremo Tribunal Federal autorizou medidas como o uso de tornozeleiras eletrônicas, o afastamento de servidores e o sequestro de bens dos investigados. E corrupção eleitoral. A acusação de Jojo Todinho é gravíssima e pode causar a cassação de Lula. É isso mesmo. Jojo Todinho afirma que recebeu uma proposta de 1,5 milhão para fazer campanha para Lula. Abre aspas. Me ofereceram 1,5 milhão para fazer campanha quando Lula veio candidato a presidente. Eu falei que não. Todos os artistas que fizeram campanha ganharam money. Me ligaram, marcaram almoço para não deixar rastro. E chegando lá, era isso. Todas as pessoas que apoiaram dessas páginas de fofoca e agora me atacam ganharam dinheiro. Fecha aspas. Enquanto a direita foi sistematicamente perseguida por investigações eleitorais, era isso que a esquerda estava fazendo. Jojo também disse que Xuxa queria que ela entrasse em campanha anti-Bolsonaro. Ou seja, todos os artistas que defendem Lula ganham mesada. As denúncias de Jojo Todinho são gravíssimas e podem até causar a cassação de Lula por corrupção eleitoral, caso as alegações sejam comprovadas. Quando será que esse pessoal vai ser investigado? Ela está falando que recebeu uma proposta de 1,5 milhão para fazer campanha para o Lula. E disse que todos os artistas que apoiaram o Lula na campanha, influenciadores e artistas em geral, receberam dinheiro, inclusive páginas de fofoca, ou seja, esses sites de fofoca. Tô chocado. Tô chocado. Eu fico me perguntando aqui quem serão esses artistas. Será que você sabe quem são ou imagina quem são? Bom, gente, é o seguinte, isso precisa ser investigado, o Congresso tem de investigar isso urgente. Aliás, o Ministério Público Eleitoral deve abrir uma investigação, uma apuração para apurar de forma detalhada quem são esses influenciadores, esses artistas que receberam dinheiro, essas páginas de fofoca, porque isso, se não tiver ali detalhado na prestação de contas da campanha de Lula, isso é Caixa 2, aliás, isso pode até ser enquadrado como corrupção eleitoral. Então, assim, isso é muito grave, isso pode gerar a cassação da chapa, tá, do Lula, e isso precisa ser investigado imediatamente. Agora a bola está com a oposição. E decisão de Moraes de levar trama do golpe à primeira turma gera desconforto nos bastidores do STF. É isso mesmo. Segundo a colunista do jornal O Globo, Malu Gaspar, a escolha do ministro Alexandre de Moraes de enviar a denúncia sobre a trama golpista para julgamento pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal gerou desconforto em uma ala da corte, que defende que o plenário seria o ambiente mais adequado para tratar do caso, dada a gravidade das acusações. Abre aspas. Essas questões mais relevantes deveriam sempre ir a plenário. Fecha aspas. Afirmou sob reserva um ministro que não participará do julgamento. O problema é que, além de tirar o julgamento do plenário do STF, o próprio Moraes não pode julgar o caso, pois ele é parte do processo, ou seja, ele é impedido. É um dos maiores absurdos já visto no Brasil. Eles perceberam que essa nulidade do Alexandre ser a vítima do caso e, ao mesmo tempo, o julgador e o investigador, porque ele de fato conduz a investigação lá com a Polícia Federal respondendo a ele, isso é uma nulidade insolúvel para esse processo. Significa que mais cedo ou mais tarde esse processo vai ser anulado. Inclusive o ex-ministro Marco Aurélio Mello,
ele já disse isso que eu venho dizendo em todos os programas, né? Ele disse à CNN, Moraes não deveria julgar porque é vítima. Diz o ex-ministro do STF, outro golpista da pior espécie, Marco Aurélio Mello. É óbvio que é inadmissível que o Alexandre seja julgador e vítima ao mesmo tempo. E virou protocolo isso na Polícia Federal, etc. O Felipe Martins passou meses preso com base em uma mentira, e para o diretor-geral da Polícia Federal está tudo certo. E eu falo isso, vocês todos são cúmplices, todos vocês. E vão pagar por isso que vocês estão fazendo. Esses processos serão anulados e as pessoas serão responsabilizadas. Eu não sei até que nível e eu não sei qual grau de responsabilização. No que depender de mim, até o nível mais baixo possível, até o nível mais alto de responsabilização. Mas eu não sei. Me parece altamente improvável, e eu acho até infantil achar que sem o apoio da opinião pública, vendo o que aconteceu nos Estados Unidos, vendo que perdeu o suporte do Deep State americano, que quem foi quem criou essa bagunça toda, achar que vai conseguir, na base da porrada, vai querer fazer o quê? Vai transformar o Brasil numa Venezuela? Vai botar os milicos do General Tomás para prender todo mundo, igual o Maduro está tendo que fazer? Sendo que nem o Maduro, coitado, tá vendo se vai... Coitado, obviamente uma figura de linguagem aqui de deboche, né? Mas nem o Maduro sabe se vai continuar no poder. O Nuno Gonzalez está dizendo que assume em janeiro, e tem gente dizendo mesmo que o Maduro vai acabar fugindo. Não tem como, é insustentável. É insustentável. Mesmo que você tenha o comandante do Exército agindo basicamente como um agente de repressão, que não manda mais na própria tropa. O comandante do Exército fica mandando recadinho. Dizem, eu vou dizer aqui para vocês, dizem, e eu não vou citar minhas fontes aqui, e eles são desesperados, perguntam para em todas as entrevistas nos inquéritos, toda vez que alguém é chamado lá para ser interrogado, né, todos os interrogatórios, eles perguntam sobre mim, perguntam quem eram as minhas fontes. Hoje no inquérito vocês vão ver, provavelmente, algumas das conversas que eu tinha, não sei quais que eles têm, não sei quantas fontes minhas serão expostas, vamos ver. Mais tarde, aí, depois de vocês estiverem assistindo o Paulo Figueiredo Show mais tarde, vão saber. Eram tantas, eu não sei quantos que eles pegaram, né? Mas dizem que quem mandou, especificamente, quem estava mais desesperado para incluir meu nome nesse inquérito eram os milicos, em especial o comandante do Exército. O comandante do Exército, e eu tenho algumas trema, comandante, tem algumas revelações sobre seu posicionamento em portas fechadas que eu devo dar ao longo dos próximos meses. Né? Eu estou falando do general Frajola, ou general Tomás, que é o atual comandante do Exército do Lula, escolhido pelo Alexandre de Moraes. Aquele que eu disse lá atrás, quando eu dei o nome dos melancias, que seria o comandante do Exército. Então esse está passando vergonha. Vejam essa notícia. Notícia do Jornal da Cidade. Pela primeira vez na história, um comandante do Exército é proibido de visitar os seus comandados. Humilhação pouco é bobagem. É isso mesmo que vocês estão lendo. O Frajola foi impedido de visitar os seus comandados. Isso é algo inédito nas Forças Armadas. Esse é o tamanho da humilhação do Alexandre. Porque sim, foi o Alexandre que proibiu. O Alexandre, o juiz de todas as causas, o ofício, eu vou, para não dizerem que eu estou sendo, que eu estou me baseando em reportagem de jornal, eis o que diz o ofício do Alexandre ao comandante do Exército. Senhor comandante, foi proferida a decisão nos autos sigilosos em epígrafe para imediato cumprimento nos seguintes termos. Determino, em razão da proibição constante da decisão proferida em Bababá, que todas as visitas deverão ser previamente autorizadas por este relator, ou seja, o Alexandre, exceto os advogados com procuração nos autos, que deverão obedecer às normas regulamentares do batalhão onde os presos se encontram recolhidos. Parabéns, Tomás. Parabéns. Tomás Frajola, porque general é um título que você não merece. O que? Você achou que com esse inquéritozinho,
com essa bosta, você achou que você ia conseguir me intimidar? Já falei, não sou borrabotas que nem você. Sobrenome Figueiredo. Olha em volta e pergunta o que isso significa. Não é sobrenome Frajola. Figueiredo. Pergunta pra sua tropa quem é mais respeitado, se é você ou sou eu. Você pergunta o seguinte: se o Alexandre de Moraes pode determinar quem você pode ou não, Tomás, ver em um batalhão comandado por um militar que está sob o seu comando, quem comanda o exército? Você ou o cara que com ofício fala o que você pode ou não fazer em um batalhão do exército? Eu não vou entrar na questão das prisões que não foram em flagrante, que não foram... Não vou nem entrar na questão da justiça militar. Se você não pode visitar o seu comandado dentro de um batalhão, você não é o comandante é o Alexandre, porra. E é evidente que você, Tomás, covarde que é, vai colocar o rabinho entre as pernas e vai obedecer ao seu mestre, que foi quem te colocou lá, o Alexandre. O verdadeiro comandante que tem esse pincherzinho na coleira. Certo? Se você achou que ia me intimidar com isso, e censurou minhas redes sociais, eu abro outra, eu faço sinal de fumaça. Você não entendeu ainda? Eu tô com mais de 15 mil pessoas, 16 mil pessoas me assistindo agora em 8 canais. Bloqueio os 8, eu abro mais 8. Eu tô com mais audiência que a CNN na internet, mais audiência que a Globo News na internet, mesmo com todas as suas censuras. Eu sou inevitável. E eu vou vencer. E eu vou vencer a você e a todos os vagabundos dessa ditadura que não, vou repetir, não vão me intimidar nem um segundo. E eu vou explicar ao longo do programa de hoje por quê. E a gente está vendo toda essa situação, dessa investigação atrapalhada, dessas prisões sem base, do relatório que não diz nada, cheio dos possivelmente. Trabalho porco da Polícia Federal, aliás, porco. Um policial federal que bota o nome dele num troço desse, não é nem pelo fato de ser capaz, é por ser incompetente. Porco. E por que é tudo feito da forma mais rápida possível? E com um objetivo óbvio, o objetivo evidente é prender o Bolsonaro. E é por isso que a gente está tendo notícias desse tipo. Veja essa matéria que está no Paulo Figueiredo Show. A matéria que dominou a internet nos últimos tempos. E é importante, e é por isso que eu, como testemunha de quem viveu a história, eu acho que isso tudo precisa ser contextualizado. A gente não pode olhar as coisas com o olho de hoje. A gente precisa olhar as coisas com os olhos de 2022. Quem tem idade o suficiente para lembrar de 2022? E todo mundo que tem idade o suficiente, tem mais de 2 anos de idade, lembra que aquela eleição foi uma palhaçada. E o maior culpado disso, obviamente, é quem? É o Alexandre de Moraes, que fez uma condução de merda na eleição. Não foi uma eleição nem justa, nem transparente. Claro que ele não é o único. Todo o STF agiu contra o voto impresso, sobretudo o Barroso. Tem a questão do inquérito de 2018, ao qual o Bolsonaro se referiu ontem na entrevista dele. Tem a censura por parte de vários agentes do TSE e por aí vai. Ou todo mundo esqueceu use a sua criatividade, a perseguição política. Todo mundo esqueceu do que o Talhaferro dialogava com os juízes lá do gabinete do Alexandre? Não, claro que ninguém esqueceu. Eu sei que tem, inclusive, mais coisa pronta. Vamos ver se essas coisas vêm por aí, se a Folha vai ter
Folha, porque eu não estou querendo explodir essa história ainda. Mas ela vai chegar. Estou dando tempo à Folha para tomar a atitude digna que tem que ser tomada. O Glenn eu tenho total confiança. A Folha, não. Quem sabe, talvez até as próximas fases da Vaza Toga nem saiam na Folha. Vou parar por aqui. Mas no Glenn eu tenho confiança. Um aspecto fundamental é que todo mundo via o que estava acontecendo em 2022. A gente só sabe das coisas em relação ao Talhaferro e as reportagens publicadas pela Vaza Toga, os diálogos, use a sua criatividade. Não tenho Paulo Figueiredo, mas vou conseguir achar alguma coisa. A gente só sabe dessa... Vou mandar Jagunço prender o Alan dos Santos. A gente só sabe dessas coisas hoje. Mas todo mundo já sentiu o que estava acontecendo. Todo mundo, exceto isso que se chama de grande mídia, eu gosto de chamar de velha mídia, que não dava voz ao povo. E a prova de que o povo estava buscando uma forma de se comunicar e que estava sendo calado pela imprensa e pela censura do Alexandre é que a Jovem Pan, mesmo debaixo de intensa censura, liderava a audiência, uma emissora pequena, com menos de 1 ano de idade na época, com uma estrutura muito limitada e que batia todos os dias a Globo News e a CNN. Eu não me canso de dizer, o programa político mais assistido do Brasil, e não era só no meu tempo, não, mérito aqui para as pessoas que vieram antes de mim, Augusto Nunes, Ana Paula Henkel, o Fiuza, era o Pingo nos Is. No tempo que eu estava lá, a gente tinha mais audiência do que a soma da CNN Brasil com a Globo News. Tinha dias que você pegava todos os outros, CNN Brasil, Globo News, Record News, SBT News, somava e a gente tinha o dobro da soma. Isso era o povo querendo se comunicar. E o que vinha da imprensa? Porrada no povo, repressão, 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 repressão. Alexandre crava, censura. Aí as pesquisas mostram de 61% dos brasileiros com medo de se expressar na internet. Todo mundo tinha a certeza de que o processo eleitoral tinha sido conduzido com parcialidade. E, no mínimo, uma suspeita razoável de que o resultado tinha sido manipulado. E essa dúvida razoável nunca foi esclarecida. E é sim razoável todos nós termos dúvida e levantarmos dúvida sobre qualquer serviço público prestado. Vocês, servidores, são os nossos empregados, funcionários, servidores. Vocês servem a nós. Não importa se você está de toga ou não. Então, quando você presta um serviço e conduz uma atividade pública, eu tenho o direito de colocar dúvidas sobre a sua atuação e você tem a obrigação de me responder. Não existe isso. Um servidor público é questionado e ele censura aquele que os questionam. E eu já citei a frase do Jeff Bezos, né, o globalista dono da Amazon, no editorial, no Washington Post, que diz que as urnas eletrônicas não só têm que ser confiáveis, mas devem parecer confiáveis. Olha, isso é papo de golpista. Então todo mundo olhou essa situação que todo mundo sabia o que estava acontecendo, não sabia a profundidade. Essa a gente sabe hoje, depois das ordens ilegais do Alexandre divulgadas nos Twitter Files, depois da Vaza Toga, a gente sabe um pouco da profundidade, mas já sabia que estava errado. E todo mundo buscava uma solução. Vocês acham que não? E o que os diálogos mostram são pessoas buscando soluções. Soluções a um judiciário que deu um golpe e usurpou a autoridade dos demais poderes. E eu vou falar isso, você pode me botar debaixo de tortura, se eu não falar, as pedras vão falar, porque é a verdade. Vocês deram um golpe. E houve uma crise entre poderes. E o que a Constituição brasileira diz no artigo 142? Ora, que quem garante os poderes constitucionais que estavam sendo usurpados são as Forças Armadas.
As Forças Armadas que tinham, por sua vez, tentado avaliar qual era a segurança das urnas e foram impedidas. O relatório das Forças Armadas disse que eles não conseguiram fazer o trabalho e não tiveram acesso para conseguir fazer o trabalho. E ainda assim, enxergaram as vulnerabilidades e deram sugestões para o Alexandre. Que, igual um maluco esquizofrênico, virou e falou assim: obrigado por não dizer que não houve fraude. Aí, os 3 comandantes das forças, os comandantes das 3 forças, reforçaram que não tinham dito que não tinha havido fraude, reafirmaram as vulnerabilidades e fizeram um pedido de urgência para que o Alexandre reavaliasse os 3 comandantes de cada uma das forças. Isso era golpe? Ora, o Batista da Aeronáutica era golpista? O Freire Gomes do Exército era golpista? Os 2 assinaram a carta. E por que não estão em inquérito? Por que não estão no inquérito? Por que o Almirante Garnier foi o único dos 3 que foi incluído? Ora, eu vou dizer para vocês, para as quase 19 mil pessoas que estão nos assistindo aqui, era consenso, eu estou afirmando, que era consenso no alto comando do Exército, que a condução da eleição tinha sido feita de forma cagada. Alexandre, pergunta para o Tomás se não é verdade. A discussão, e eu afirmo porque eu confio e sei quem são as minhas fontes, a discussão, e ela existia, era sobre o que fazer diante da condução de merda, Alexandre, que você fez das eleições de 2022. Essa que a esquerda aplaude, dizendo que você salvou a democracia, claro, porque eles ganharam, porque você deu o poder a quem eles queriam. E eu dei o nome dos generais que defendiam que nada deveria ser feito. Entre eles, esse bosta que hoje comanda o Exército. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.